Olá, meu povo, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, continuando a nossa leitura bíblica, né? Aí estamos encerrando, né? Primeira Reis aí, esse processo. E eu queria te incentivar a lutar para permanecer na leitura, né? Eu sei que muitas das vezes na caminhada alguns vão parando, vão desistindo, a gente percebe, né, pelas visualizações o quanto vem diminuindo, né, de número de pessoas que têm assistido, mas eu creio que aqueles que permanecem, assim como diz em Apocalipse, aqueles que permanecem vencerão, alcançarão vitória, né? Então, vamos seguir, vamos avançar, já passamos aí da metade, né, da palavra do Senhor. E vamos seguir naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, naquilo que o Senhor tem para ministrar sobre o nosso coração. Amém? Vamos orar? Já pega seu papelzinho, sua caneta, já deixa aí perto, para que a gente possa estar orando. Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor está nos permitindo, ó Deus, viver a Tua palavra, desfrutar, ouvir, ler a Tua palavra. Senhor, continue falando ao nosso coração. Continue queimando em nós, continue abençoando, Senhor, a nossa vida e nos conduzindo para aquele caminho que o Senhor tanto deseja que nós estejamos, Senhor. Que possamos cumprir a Tua vontade, Senhor, que possamos dedicar, ó Deus, a nossa vida em conhecer o Senhor, em experimentar o Senhor, em saber quem o Senhor é, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse tempo de leitura, que os nossos corações, os nossos olhos, a nossa mente seja aberta, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer derramar sobre nós, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1 Reis, capítulo 15. No 18º ano do reinado de Jeroboão, filho de Nabate, Abias tornou-se rei de Judá e reinou 3 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Maaca, filha de Absalão. Ele cometeu todos os pecados que seu pai tinha cometido. Seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, ao seu Deus, quanto for o coração de Davi, o seu predecessor. No entanto, por amor a Davi, o Senhor, o seu Deus, concedeu-lhe uma lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém, pois Davi fizera o que o Senhor aprova e não deixara de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor durante todos os dias da sua vida, exceto no caso de Urias, o hitita. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão durante toda a vida de Abias. Agora a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 13, a partir do versículo 3. Abias entrou em combate levando uma força de 400.000 excelentes guerreiros. E Jeroboão foi enfrentá-lo com 800.000 igualmente excelentes. Abias subiu um monte de Zemaraim, no monte de Efraim, e gritou: Jeroboão e todo o Israel, ouça-me. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes, mediante a uma aliança irrevogável? Mesmo assim, Jeroboão, filho de Nabate, servo de Salomão, filho de Davi, rebelou-se contra o seu senhor. Alguns homens vadios e imprestáveis ajuntaram-se a ele e se opuseram a Roboão, filho de Salomão, quando ainda era jovem, indeciso e incapaz de oferecer-lhes resistência. E agora vocês pretendem resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos descendentes de Davi? Vocês são de fato uma multidão imensa e têm os bezerros de ouro que Jeroboão fez para serem os seus deuses. Mas não foram vocês que expulsaram os sacerdotes do Senhor, os descendentes de Arão e os levitas, e escolheram os seus próprios sacerdotes, como fazem os outros povos? Qualquer pessoa que se consagre com um novilho e 7 carneiros pode tornar-se sacerdote daqueles que não são deuses.
Quanto a nós, o Senhor é o nosso Deus, e não o abandonamos. Os nossos sacerdotes que servem ao Senhor, auxiliados pelos levitas, são descendentes de Arão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles apresentam holocaustos e incenso aromático ao Senhor. Arrumam os pães sobre a mesa cerimonialmente pura, e todas as tardes acendem as lâmpadas do candelabro de ouro, pois nós observamos as exigências do Senhor nosso Deus, enquanto que vocês o abandonaram. E vejam bem, Deus está conosco, Ele é o nosso chefe. Os sacerdotes dele, com as suas cornetas, farão soar o grito de guerra contra vocês. Israelitas, não lutem contra o Senhor, o Deus dos seus antepassados, pois vocês não terão êxito. Enquanto isso, Jeroboão tinha mandado tropas para a retaguarda do exército de Judá, de forma que ele estava em frente de Judá e a emboscada estava atrás. Quando o exército de Judá virou e viu que estava sendo atacado pela frente e pela retaguarda, clamou ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as cornetas e os homens de Judá deram um grito de guerra. Ao som do grito de guerra, Deus derrotou Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os israelitas fugiram dos soldados de Judá, e Deus entregou nas mãos deles. Abias e os seus soldados lhes afligiram grande derrota. 500.000 excelentes guerreiros de Israel foram mortos. Os israelitas foram subjugados naquela ocasião, e os homens de Judá tiveram força para vencer, pois confiaram no Senhor, o Deus de seus antepassados. Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Jessanã, Efron, com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Ele se casou com 14 mulheres e teve 22 filhos e 16 filhas. E agora a gente volta para a 1 Reis, né? Continuando 1 Reis, capítulo 15, agora a partir do versículo 7. Os demais acontecimentos do reinado de Abias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome da sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou dos países os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que o seu pai havia feito. Aqui, essa partezinha, esse finalzinho aqui de 1 Reis, capítulo 15, aqui do 7 até o 12, também ele está registrado em 2 Crônicas, o finalzinho do capítulo 13, né, o versículo 22, e o capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 3. Eu estou sempre citando o que está em Crônicas, porque a leitura é junta, tá bom? Tanto de 1 Reis, quanto de 2 Crônicas, ela está caminhando junto aqui, ok? E agora a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 14, agora a partir do versículo 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e que obedecesse às leis e os mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá, aproveitando este período de paz. Ninguém entrou em guerra contra ele. Durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir essas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus,
Nós o buscamos e ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Eles não as construíram e prosperaram. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipados com escudos grandes e lanças. 280.000 de Benjamim, armados com escudos pequenos e arcos. Todos eram valentes homens de combate. O etíope, Zerá, marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra e chegou a Maressa. Asa saiu para enfrentá-lo e eles se puseram em posição de combate no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó Deus, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Deus, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças, e os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia ainda muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Agora a gente vai para 1 Reis, capítulo 14. E aí a gente vai ler o 14, o versículo 19 e o versículo 20. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, suas guerras e como governou, estão escritos nos registros históricos de Israel. Ele reinou durante 22 anos e não descansou com seus antepassados, e o seu filho Nabade foi o seu sucessor. E agora a gente vai para 1 Reis, capítulo 15, a partir do versículo 25. Nabade, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel, no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de seu pai e no pecado que ele tinha levado Israel a cometer. Baasa, filho de Aias, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o matou, na cidade filisteia de Gibeton, enquanto Nabade e todo o exército de Israel a sitiavam. Baasa matou Nabade no 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim que começou a reinar, matou toda a família de Jeroboão. Dos pertencentes de Jeroboão, não deixou ninguém vivo. Destruiu todos de acordo com a palavra do Senhor anunciada por seu servo, o Silonita Aias. E isso aconteceu por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão havia cometido, havia feito Israel cometer, e porque ele tinha provocado a ira do Senhor, o Deus de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Nabade e tudo o que fez estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasá, rei de Israel, durante todo o reinado deles. No 3º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, tornou-se rei de todo Israel. Em Tirza, reinou 24 anos. Fez o que o Senhor reprova, andando nos caminhos de Jeroboão e nos pecados que ele tinha levado Israel a cometer. Agora, 2 Crônicas, capítulo 15. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Durante muito tempo, Israel esteve sem o verdadeiro Deus.
sem sacerdote para ensiná-los e sem a lei. Mas, em sua angústia, eles se voltaram para o Senhor, o Deus de Israel. Buscaram-no e ele o deixou que o encontrasse. Naqueles dias, não era seguro viajar por muitos distúrbios afligiram todos os habitantes do território. Nações e cidades se destruíam umas às outras, pois Deus as estava afligindo com todas as espécies de desgraças. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e as cidades que haviam conquistado, nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor, que estava em frente ao pórtico do templo do Senhor. Depois reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim, e convocou também os que pertenciam a Efraim, e a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles, pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no terceiro mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois e 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor, o Deus de seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor e o Deus de Israel deveria ser morto, gente simples ou importante, homem ou mulher. Fizeram esse juramento ao Senhor em alta voz, brandando ao som de cornetas, trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz em suas fronteiras. Agora a gente vai voltar para 1 Reis, capítulo 15, agora a partir do versículo 13. Mas também essa parte que a gente vai ler agora vai continuar em 2 Crônicas, ok? Chegou até a depor a sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor, o seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns de seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Rezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando como um presente prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes e às suas forças que atacassem as cidades fortificadas. Ele conquistou Aijon, Dan, Abel, Bet-Maaca e todo o Quinerete, além de Neftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e ninguém foi isentado, e eles retiraram de Ramá as pedras e as madeiras que Baasa estivera usando com esse material. Asa fortificou Geba em Benjamim e também a Mispa. Tudo isso também está registrado em 2 Crônicas, o capítulo 15, né, que a gente começou a ler, do versículo 16
até o versículo 19, e o capítulo 16 também vai do versículo 1 até o versículo 6. Está registrado essa mesma história de 1 Reis. Agora a gente vai para 2 Crônicas, capítulo 16, continuando a partir do versículo 7. Naquela época, o vidente Hanani foi dizer a Asa, rei de Judá: por que você tem pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus? O exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisto você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. A gente vai parar por aqui, né? E aí amanhã a gente continua a nossa leitura. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração, que Deus te abençoe e até amanhã.